Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui a nossa aula de engenharia de software. Eu inicio compartilhando a nossa tela. Vamos lá. Tela compartilhada. E hoje nós vamos falar sobre processo de desenvolvimento de software. Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, nessa disciplina, dentro desses assuntos que a gente está desenvolvendo aqui, a gente vai além da atividade de um programador. E aí eu tenho que deixar isso muito claro para vocês. Isso é muito bom, porque a gente tem aqui pessoas assim já no mercado de trabalho, já envolvido em negócios, né? Hoje mesmo eu recebi aqui um cartão aqui do nosso amigo Marcos, né? Que atua nessa área de contabilidade. Então, é interessante a gente entender de que, além de um desenvolvedor, de um programador, é muito interessante você ter essa habilidade também com relação a negócio, né? E aqui a gente está trabalhando mais a nível de análise de sistemas, análise de negócios. Isso é muito legal, muito bacana. Isso é muito enriquecedor, profissionalmente falando. Eu digo isso para vocês porque eu atuo nessa função de analista de negócios, de analista de sistemas. E, sem dúvida alguma, isso diferencia muito um profissional, né? Quando você fica muito focado só na parte de programação, de desenvolvimento de software, é interessante. Tecnicamente, você cresce, você se desenvolve. Agora, quando você começa a desenvolver profissionalmente, você, como exemplo aqui, se você trabalha para uma área comercial, né, para atividade comercial ou atividades comerciais, sistemas comerciais de uma forma geral. Eu citei agora há pouco aqui um sistema contábil, né, por exemplo, ou até mesmo um sistema na área pública, né? Isso envolve conhecimento de negócio. Por mais simples que seja, eu vou desenvolver um sistema para vender pizza. Eu tenho que conhecer do negócio. Eu tenho que saber como é que funciona isso. E isso aqui, ele te enriquece. Esse tipo de disciplina, ele te enriquece nesse sentido. Entendeu? Você começa a entender mais em termos de negócio. Então, por isso que eu quero que vocês explorem muito. E para não ficar cansativo, eu quero tornar a coisa mais dinâmica. Então, na medida que vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Tá? Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai mostrar estudo de viabilidade, conceitos de requisitos, que é muito importante, as atividades na análise de requisitos e algumas técnicas para você elicitar e analisar requisitos. A gente vai ver isso aqui na sequência, tá, da apresentação. Processo de desenvolvimento. O que vem a ser isso? Conjunto de fases com a qual uma finalidade que descrevem passo a passo, formalmente, o que deve ser feito para se desenvolver um sistema. Então, quais são as fases? Quais as finalidades de cada uma delas nesse processo de desenvolvimento? E tem que haver uma formalidade. Eu tenho que, de alguma forma, documentar isso, escrever isso. É por isso que existem as técnicas. A ideia é criar um padrão de desenvolvimento para que todos sigam. Então, imagina o seguinte, se eu tenho uma empresa, eu vou criar um padrão para que todos os sistemas que a gente desenvolva sigam aquele padrão. Porque se eu não criar um padrão, para cada sistema eu vou ter uma cara diferente, concorda comigo? Você imagina, você trabalha numa empresa, você vai desenvolver vai chamar uma tela, tem uma cara. Um outro sistema, a tela tem outra cara, completamente diferente. Não faz sentido, né? Então, dentro da minha linha de desenvolvimento, eu vou criar um padrão. E, finalmente, eu vou fazer o quê? Conferir a qualidade do nosso desenvolvimento. Tá? Estudo de viabilidade, concepção. Gente, tudo nasce a partir de uma ideia, né? Ou de uma necessidade. Normalmente acontece com uma necessidade. Estou precisando de um sistema, não dá mais para fazer na mão esse trabalho. Aí você tem que recorrer ao quê? À informática, à computação, ao sistema. Né? Bom,
E aí, para você estudar a questão de viabilidade, você tem que verificar o seguinte: vale a pena eu desenvolver um sistema? Vale a pena? Isso tem que ser analisado também. Porque, de repente, eu vou continuar fazendo na mão aqui. O cara de uma barbearia, por exemplo. Será que vale a pena para o cara ter um sistema para poder auxiliar? Aquilo ali vai trazer benefício para ele, vai trazer vantagens para ele? Se ele avaliar que sim, ótimo. Agora, se ele continuar naquele esquema de bom, cada um que vai chegando aqui vai fazendo uma fila, vai ser atendido. O que acontece é que hoje em dia, se você quer ir no. Hoje o tempo está muito escasso, né? Hoje é meio complicado de você ir lá. Vamos falar aqui, né? Em termos de barbeiro. Você chega no barbeiro, você fica sentado lá 2 horas esperando. Ou em 2 horas, quanta coisa que você faz? Olha quanta coisa que você vai fazer, né? Então, no mínimo, você vai marcar um horário. Aí o cara, para poder controlar esses horários, ele tem que ter alguma coisa, ele tem que ter um programa, tem que ter uma caderneta lá, alguma coisa assim, né? Então, aí começa a surgir a necessidade de sistema. Estudo ou análise de viabilidade. Benefício deve superar o custo, né? Tem que se analisar em termos de empresa, o negócio que se destina, aquilo que você quer desenvolver. Hoje em dia tem coisas que não dá mais para fazer na mão, né? Eu tenho como exemplo a empresa que eu trabalho. No passado, muita coisa ainda era feita na mão. Hoje em dia não dá mais, não tem mais condições de ser feito, tá? Entrada. Conjunto preliminar de requisitos de negócio. Segundo, esboço da descrição do software. Terceiro, como apoia a área de negócios. Então, esse é um conjunto, digamos, inicial para você estudar a viabilidade de um sistema. Agora, em termos assim de saída, para eu poder avaliar a viabilidade de um software, eu tenho que analisar em 3 aspectos. A gente vai ver cada um deles: tecnicamente, operacionalmente e financeiramente. Então, no quesito viabilidade, eu tenho que analisar esses 3 aspectos para saber se o sistema vale a pena ou não. Viabilidade é exatamente isso. É viável desenvolver o sistema? Vamos lá. Tecnicamente, operacionalmente, financeiramente. Vamos lá. O software contribui para os objetivos da organização? Beneficia os interessados? Esse é o primeiro ponto operacional. Eu tenho que analisar nesse aspecto. Tá? Ele vai contribuir para a minha organização? Ele vai trazer algum tipo de benefício operacional? Operacionalmente falando? O software pode ser implementado com a minha tecnologia de informação atual aqui na empresa? Ora, se eu não tenho computador, eu tenho que comprar computador, né? E se eu tenho computador, será que esses computadores meus vão atender ao sistema? Isso é viabilidade técnica, né? Não adianta eu querer implantar um sistema se eu não tiver computador, se eu não tiver uma impressora, se eu não tiver... Hoje em dia, eu digo para você o seguinte: se eu não tiver uma rede, se eu não tiver internet, não é? Não tem como você implementar isso numa empresa. Restrições de custos serão atendidas? Aí eu estou analisando agora a parte econômica, a parte financeira. Restrições de prazo serão atendidas? Eu necessito de um cronograma para poder colocar em atividade meu sistema, né? Aquilo que eu quero promover. Apurar o retorno sobre o investimento. Isso a gente chama, vamos dar um apelidinho para isso? Vamos chamar isso de ROI. Retorno sobre o investimento. Eu quero apurar o retorno sobre aquilo que eu vou investir. Então, Marco, eu preciso comprar lá meia dúzia de computadores, eu tenho que instalar a internet, montar uma rede local, né, com acesso à internet. Tem que viabilizar tudo isso, tá? Ou seja, tem que ter investimento, né? Legal. Percentual que mede a relação entre o quanto se ganha, pretende ganhar, e quanto se investe. Então, quando você faz um tipo de investimento, pessoal, que você está querendo receber um retorno lá na frente,
né? Você não vai jogar dinheiro fora. Você não vai implantar, Marcos, computador na sua empresa por uma questão de vaidade, né? De luxo. É claro, você tem que ter retorno. E o que é o ROI? Lucro líquido dividido pelo investimento. Lucro líquido é igual a receitas menos despesas. Investimento, tudo que será investido para o sistema. E aí você coloca programas, hardware, redes, as instalações, né, em termos de obra. E quando você fala de software, cara, não somente um software que você compra, você tem que, de repente, contratar um desenvolvedor, né? Ou então você vai comprar um software de prateleira, né? Quanto maior o valor, melhor o retorno sobre o investimento. Aí aqui eu coloquei aqui um exemplo assim simples, né? Que estou fazendo um investimento aí de R$400 mil. Estou gastando 200 mil de desenvolvimento, 50 mil de software. Aí eu estou somando aqui, ó, hardware, mais rede, mais internet, 100 mil. Mobiliário, 50 mil. Gastei uma grana boa, né, pessoal? Isso aqui, né? Isso aqui deu 400 quanto, não deu? 400 quanto, né? Todo esse investimento que eu fiz. Agora, quais são as vantagens com o sistema? 150 mil. Despesas com o sistema, 50 mil. Lucro líquido com o sistema, 100 mil. Qual o retorno? Eu vou pegar esses 100 mil, dividir por 400 mil, eu vou ter aqui um quarto, né? 25%. Conclusão, o investimento se paga em 4 anos. Quer dizer, em 4 anos eu vou pagar esse meu investimento aí que eu fiz. Tá? Então, isso aqui é um estudo de viabilidade econômica, muito importante. Ou seja, a gente simplesmente não tem uma ideia e começa a fazer as coisas. Tem que ter planejamento. Para tudo tem que se planejar. Certo, seu Carlos? Está falando aí de pessoas que gastam dinheiro aí para tentar vender coisas, já que o retorno imediato. Nós temos acesso imediato. Quer criar um negócio e quer que amanhã, quer criar um negócio hoje, amanhã já quer ter lucro, né? Nem sempre isso acontece. Né? Dificilmente, aliás, acontece. Né? Vamos lá. Agora vamos falar sobre elicitação. Elicitar significa exatamente isso, descobrir, né? Tornar aquilo explícito, a coisa vai acontecer. Explicitar o quê? Requisitos. E o que são os requisitos, Otávio? Os requisitos são as necessidades dos usuários. Então, quando eu falo, vou fazer um levantamento de requisitos, quais são as necessidades que o usuário tem? Quais são os requisitos para o sistema funcionar? Estão acompanhando, pessoal? Sim. Descrições dos serviços fornecidos pelo sistema. Alguém tem que descrever isso para mim. Ô, Marcos, eu não sou contador, não faço contabilidade, nunca vi contabilidade. Você vai ser o meu contador. Eu sou um técnico, eu sei tudo de sistema, sei tudo de programação e tudo mais. Para a gente poder conversar, primeiro ponto, você tem que descrever para mim todo o serviço. Tá? Descrição dos serviços fornecidos pelo sistema. Restrições e características desse serviço. Aí conta muito a experiência do técnico, do analista, porque um negócio do Marco ali é contabilidade. O negócio dele não é computador, não é informática. Ele não sabe os detalhes com relação a restrições que o sistema tem que ter, as validações que eventualmente tem que ter. Né? Então, eu, como profissional, se for experiente, eu vou ajudá-lo nesse sentido, a pensar nesse sentido. Tá? O fato é que, quando se envolve requisitos, se envolve o quê? As necessidades dos usuários, o que reflete as necessidades dos usuários. Classificação de requisitos. Aí eu tenho requisitos de usuário e requisitos de sistema. No que diz respeito a requisito de usuário, a gente trabalha no nível mais abstrato. A coisa não fica muito clara, né? Descrição do serviço esperado do sistema e restrições sobre as quais ele deve operar. O sistema deve controlar o bloqueio de exemplares pelo professor, por exemplo. Tá? Agora, no caso de sistema, definição estruturada e detalhada dos serviços e restrições operacionais. Eu tenho que utilizar alguma coisa, gente, um método.
para poder botar isso no papel, para poder fazer essa descrição detalhada. Onde eu vou declarar, no caso aqui, ó, esse meu exemplo colocado inicialmente, olha, em que o usuário colocou para mim, olha, eu quero o seguinte, o sistema ele deve controlar o bloqueio de exemplares pelo professor. Aqui embaixo eu vou declarar, ou melhor, eu vou detalhar as funções de bloqueio de exemplares. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai funcionar? Tá? Requisitos de sistemas funcionais e não funcionais. Bom, assim, de uma forma geral, os funcionais, eles escrevem mais, assim, coisas relacionadas a sistemas. E os não funcionais, mais voltado à parte operacional, tá? E diz respeito mais à questão de qualidade. Então, funcionais, declarações de serviços que o sistema deve fornecer e como é que ele deve se comportar. Pode estabelecer o que o sistema não deve fazer também. Tá? Isso na parte funcional. Não funcional, restrições sobre os serviços ou funções oferecidos pelo sistema, características ou qualidades. Agora eu vou para alguns exemplos aqui. Ó. Requisitos funcionais. Sistema deve informar melhor aluno. Sistema deve permitir incluir e excluir fornecedores. Características de sistema. Não funcionais, diz respeito mais à parte assim, mecânica da coisa. A impressão do boleto deve ser em, no máximo 10 segundos. Aqui eu já estou considerando recursos não funcionais. Não diz respeito ao sistema, diz respeito ao computador, à máquina, às restrições da máquina. Restrições de hardware, ambiente, quanto de memória eu tenho que ter, como é que tem que ser a parte do backup do meu sistema. Exemplos de requisitos. Então, vamos lá. Sistema de caixa eletrônico. Tipos de transações suportadas na conta. Funcional. Tempo de resposta, facilidade de uso e tempo médio entre as falhas. Não funcional. Perceberam com esse exemplo aqui a diferença entre os requisitos funcionais e não funcionais? Então, no que diz respeito à parte funcional, Diego, é aquilo que você vai programar lá no seu sistema, os recursos do seu sistema, o que você vai oferecer em termos de sistema. Agora, não funcional, aquilo que é necessário para o seu sistema funcionar. Tá certo? Eu tenho que ter tempo de processamento, eu tenho que ter máquina, eu tenho que ter resposta, eu tenho que ter HD, eu tenho que ter disco. Tá? Entrevista. O que vocês acham, pessoal? É necessário? Eu estou desenvolvendo um sistema, é necessário? Eu vou ter que fazer uma entrevista com o meu usuário, Marcos? Ok, sim. Principalmente quando o analista não conhece do negócio. Né? Vocês já ouviram aquela história de que o analista, quando começa a desenvolver um sistema, ele começa a aprender mais do que o próprio usuário? O cara às vezes sabe mais do que o usuário. Mas isso aí leva tempo, né? Até ele adquirir esse conhecimento, vai chegar um ponto que o próprio analista do negócio ele vai definir sem a presença do usuário, porque ele vai conhecer o negócio. Né? O Eliseu falou que trabalha numa loja de pneus, né, Eliseu? Não, loja não, empresa não, transportadora. Transportadora? Então, transportadora de pneus. Então, o analista chegou lá, ele só sabe de informática e de programação. Ele vai precisar de colar com o usuário. É entrevista o tempo todo, para poder estar simulando. Agora, se o cara fizer parte da empresa, esse desenvolvedor fizer parte da empresa, daqui a pouco ele não precisa mais. Ele já sabe as necessidades. Né? Bom, quando usar? Primeira técnica a ser usada com alto escalão para atendimento ou entendimento da organização. Organograma. Estudar o organograma, né, inicial da empresa. Questionário, né? É uma espécie de um roteiro que ele pode estabelecer. Ele pode trabalhar de forma individual ou em grupo, ele pode fazer uma entrevista com uma pessoa, ou de repente ele pode juntar aí umas 2, 3 pessoas numa entrevista. Tá? E aqui eu coloco alguns itenzinhos aqui, né, que
devem ser observados, né, durante uma entrevista, tá? Algumas estratégias, né? Olhar nos olhos do usuário, por exemplo. Questionário, quando usar? Muitos usuários e a necessidade de uma análise estatística. Falta de tempo dos envolvidos para entrevistas. Usuários estão geograficamente distantes. Pesquisa de satisfação por exemplo, na Estácio. Se eu fosse fazer um sistema lá para Estácio de Sá, por exemplo. Isso aqui, gente, é o seguinte. Eu não tenho muita facilidade para falar com o Marcos. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que encontrar uma maneira, né, de falar contigo, Marcos. Aí tem que ser por meio de questionário. Bom, já que eu não consigo, esse cara é tão difícil, não dá para falar com esse cara, eu vou fazer um questionário para os caras responder. E aí o que eu vou fazer? Evitar perguntas abertas. O que você, do procedimento atual? Uma pergunta totalmente vaga. Não posso, tem que evitar isso, né? Focar perguntas direcionadas ao que se deseja saber, considerando o procedimento atual. Ruim? Satisfatório? Ótimo. Ser bem objetivo. Alguém aqui já ouviu falar sobre essa técnica do brainstorm? Brainstorm? Essa técnica do brainstorm, não somente em levantamentos, em termos assim de desenvolvimento de software, como também em desenvolvimento de design, coisas do tipo, é importante usar essa técnica. Reuniões onde, assim, primeiro uma tradução disso, né? Brainstorm é muito conhecido como tempestade de ideias, né? Tempestade de ideias. Reuniões onde participam todos os envolvidos. Objetivo, permitir que todos expressem suas ideias de forma a obter um consenso. Quer dizer, vamos fazer um brainstorming, vamos fazer uma roda e cada um vai falar, vai colocar a sua ideia, vai dar a sua opinião, aquela tempestade de ideias. Todos expressam de forma, assim, desorganizada mesmo, tudo bem. Organizam-se as ideias, depois, né, desse primeiro momento. Identifica-se conflitos entre áreas, visões diferentes do requisito nas empresas. Tá? Então, é uma estratégia, uma ferramenta muito útil no que diz respeito à parte de levantamento de dados. Agora, aqui, a gente já entra num item mais técnico, e eu digo assim, mais direcionado. Caso de uso. Isso sim, eu acho muito importante, muito interessante. Uma das coisas que a gente vai estudar nessa disciplina é chamada de modelo UML, que é Unified Modeling Language. É uma linguagem unificada de modelagem. Eu não considero como uma linguagem a UML, eu considero mais uma notação. Tem pessoas que chamam isso de linguagem de notação. E dentro da UML existem alguns diagramas. E um dos recursos, digamos assim, oferecidos por essa notação é exatamente caso de uso. Ele é usado para definir o escopo do sistema, identificar quem interage com o sistema, quais são os atores. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um item muito importante dentro desse item da UML, que é o caso de uso. Aqui você estabelece os atores. Vamos pegar um exemplo aqui? Ô, Marcos, me dá um exemplo aí de um sistema contábil. Quais seriam os atores desse sistema? Um sistema de contabilidade. Quais seriam os atores? Você trabalhei muito no sistema da Beta, que é voltado para algo público. Então, você falou do sistema da Beta, um sistema contábil. Beta é um sistema público, né? Público. Administração pública. Tá. Dentro desse sistema, você pegou esse sistema, você foi implementar lá numa prefeitura. Você foi lá na terra do Eric, lá em Coatis. É Coatis mesmo, né? Você chegou lá em Coatis para implementar esse beta lá, sistema público. Aí você entrou numa área lá de recursos humanos, tá? Quais são os atores? Você vai montar os casos de uso do sistema envolvendo a área de recursos humanos. Quais são os atores? Os funcionários do DRH, né?
Os funcionários lá do RH. Todos concordam, não? Concorda, ô Eliseu? Concorda? Funcionários do RH. O que mais? Você vai precisar do pessoal da contabilidade para poder ver a questão da integração sendo se for necessário. Sim. Mas eu poderia dizer que o próprio sistema seria um ator? Sim, né? Concordo, mano. Ok. O próprio sistema vai ser um ator, né? A interação que ele vai ter com os usuários. Então, você pode considerar assim, tá? E eu estou falando de uma forma assim mais abstrata, mas eu posso descer no nível, né? Eu subi o nível de abstração, eu posso descer o nível de abstração, né? E descer em níveis de dentro daquele usuário do RH, tem uns lá que tem uma especificidade cadastral, outro de cálculo e outro de alguma outra coisa, né? De registro de frequência, coisa do tipo, né? Cada um pode ser um ator, certo? Entenderam, pessoal, como é que a coisa começa a crescer? Vamos lá. Identificar os requisitos, caso de uso. Os requisitos são exatamente os casos de uso. Eu vou fazer o cadastramento, um programa de cadastramento. Vai ser necessário um programa de cadastro, o Marcos. Esse vai ser um caso de uso. Cadastrar funcionário. Já defini um primeiro caso de uso. Tá? Não é em si uma técnica de levantamento de dados, mas o resultado produzido após o levantamento. Então, depois de que você foi lá em Quatis, conversar lá com o pessoal do RH lá da prefeitura, aí você vai fazer o quê? Você vai usar casos de uso para você fazer uma descrição de todo aquele seu levantamento que você fez, de toda a entrevista que você fez, do seu bate-papo. E esse resultado, que é um modelo, que é um desenho, pode ser usado para validar os requisitos com os usuários. Aí fecha, pessoal. Porque no primeiro momento eu fui lá no RH e conversei com o pessoal lá da prefeitura, certo, Eric? E aí depois eu fui para o meu escritório e fiz o desenho dos meus casos de uso. E aí eu cheguei nesse resultado. Ó. Cheguei nesse resultado. Com isso aqui, eu vou voltar lá no meu usuário e vou fazer o quê? E vou verificar se está ok. Se o meu levantamento está de acordo. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui esse caso de uso exemplo, onde eu tenho aqui. Quais são os atores? Uma funcionária e um dentista, né? Lá de um consultório. O que a funcionária faz? Ela marca a consulta, ela acessa o registro de paciente, ela busca as consultas ao paciente, ela pode fazer o cancelamento das consultas, ela imprime a agenda diária e semanal, e o dentista, que é o cara que vai executar as coisas, ele vai fazer uso de todo esse trabalho da funcionária. Ok? Então, eu fui lá e estou implementando um sistema para um consultório dentário, de dentista. Eu fiz um levantamento com a funcionária e com o dentista e cheguei para apresentar um primeiro esboço de caso de uso. Ok, pessoal? Entenderam a ideia da anotação da UML? Esse item da UML, que é o caso de uso? Ok. Outras técnicas que a gente pode utilizar é a conhecida in loco. Essa é muito conhecida, né, pessoal? O analista, ele faz parte do dia a dia da empresa. Eu vou sentar lá, vou lá na empresa lá do Eliseu, vou ver lá como é que funciona a transportadora, vou ficar lá, direto. Constatar o que foi levantado e entender o funcionamento na prática. Vou ficar lá. Tá? Não vai ser mais aquele trabalho onde eu vou marcar uma entrevista e tal, e fazer meu trabalho. Eu vou ficar lá na empresa para poder, em loco, ver as necessidades. Análise de documentos. E esse JAD aqui, que é conhecido como desenvolvimento de aplicação conjunta, né, que muitos utilizam isso aqui. Tá? Bom, eu, particularmente, gosto de caso de uso, na parte de desenvolvimento de sistemas.
Tá? Isso aqui é extremamente útil quando você vai utilizar, quando você vai iniciar, principalmente você vai iniciar o sistema e fazer a validação com o usuário. Ok? Bom, pessoal, isso foi o que eu iria apresentar hoje, mas deixando claro para vocês o seguinte, para vocês entenderem muito bem que o papel do desenvolvedor de software é o seguinte, quando ele faz parte da empresa, ele faz parte do negócio. Quando ele trabalha em loco, isso é o que a gente mais vê acontecer em termos assim de mercado. Tá? A outra coisa é você fazer um trabalho mais à distância. É você ser contratado para desenvolver um sistema, você vai lá, faz um trabalho desse tipo, faz o levantamento de requisitos, utiliza uma ferramenta como caso de uso, faz a validação e depois você segue com outras técnicas para poder implementar. Ok? Muito bem, então voltamos aqui para o nosso meeting. Eu paro aqui a nossa apresentação, encerro aqui a gravação, para a gente poder fazer um bate-papo final. Valeu, pessoal.